De novo, tá dando aqui. Ó, para com isso. Essa roletinha aí, ela tá viciada aqui em mim. Eu já falei que eu não quero mais ancorar esse programa. Alguém quer ancorar aí entre vocês? Quer ancorar? Kleber? Eu tenho certeza que a gente precisa fazer uma auditoria Eu nessa acho roletinha também. aí. Eu acho que vai ter que fazer Precisa auditoria fazer na precisa fazer uma auditoria. Só cai no Aguinaldo essa roletinha? Não sei, Sejam não bem-vindos. sei. Quatro em pauta no ar, Quatro em pauta no ar, com Ju Ferreira, Kleber Ramalho e Leila Navarro, poderosa. Bom, ô Leila, como é que você tá, Leila? Nossa, estou ótima aqui do Metaverso, falando diretamente do universo para vocês. Você tá em Marte Tô hoje, Leila? louca, 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 louca. Falaram para mim que você tinha ido para Marte, é verdade? Verdade, menina, eu fui para Marte, eu fui numa estação análoga de Marte. Agora eu sou uma astronauta análoga. Quando o Elon Musk for para Marte, gente, eu posso estar na primeira fila, porque eu já sou uma astronauta análoga, daí eu vou ser uma astronauta de verdade. Gente, não é maravilhoso isso? Ai, gente, olha, eu vibro com isso. Muito Não é para bom. qualquer um, não. Seja bem-vinda, Ju. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Leila. Bem-vindos todos vocês que estão aqui assistindo. Kleber? Olá, seja bem-vinda, Leila. Que prazer gravar com vocês, que prazer estar aqui de novo. Seja bem-vindo, espectador. Curta o Quatro em Pauta, compartilhe o Quatro em Pauta, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos trabalhar? Lombardi, puxa aí a vinheta. Bora! E aí, chegamos aqui ao Concordo e Discordo, e a primeira pergunta de hoje já tem a ver com geração. E a pergunta vem de uma pesquisa que nós fizemos aqui, falando sobre a geração Z. Como a geração Z revolucionará o mercado de trabalho? Né? Será que vai revolucionar? E como vai revolucionar o mercado de trabalho? Eu vou começar aqui com a minha... Olha lá, a Leila já concorda já. Vou começar aqui com a amiga Ju Ferreira falando. Vai revolucionar, Ju? Como? Vai revolucionar, já está revolucionando. É uma geração que veio para mudar paradigmas, aí, tanto essa questão de carreira, assim, de gestão da carreira. Então, é uma geração que está muito mais ligada em felicidade no trabalho, em realização, em se realizar profissionalmente e também extrair do trabalho coisas adicionais que não sejam só dinheiro. E também essa geração está revolucionando relações no trabalho, né? Então, é uma geração que está muito conectada, tá aí, nasceu nas redes sociais, já está nascendo nesse metaverso. Então, realmente é muita mudança que as gerações anteriores vão ter que acompanhar, porque isso veio para ficar. Então, essa questão de colaboração, de trabalho remoto, de conseguir colaborar e fazer coisas de forma descentralizada, não precisar todo mundo estar no mesmo ambiente. Também essa questão de você conseguir incluir tecnologia para gerar lucros, para gerar serviços, enfim. Essa revolução já chegou, veio para ficar, e essa geração Z está aí liderando essa mudança. Bom, já que está todo mundo concordando comigo, acho melhor eu parar de falar. Mas eu acho que ninguém tem outra tela aí, tá todo mundo só com essa tela. A verdade foi essa, os outros botões todos quebraram. Talvez, Deve será? ter sido Será isso, que né? é Porque isso? para todo mundo concordar com a Ju o tempo todo, alguma coisa aconteceu aí, né? Não pode discordar da mamãe aqui nesse quadro. Vocês vão contra o sistema. Mas vamos lá, vamos zerar as telas então, vamos voltar para a tela zerada, todo mundo, e aí eu venho passar a palavra para o Kleber. Pode ser para o Kleber, Ju? Pode, sempre gosto de ouvir o que o Kleber tem a dizer para já começar discordando. Vamos lá. Zera a tela, Clebão. Aguinaldo, muito difícil discordar da Ju na dissertação que ela fez, na afirmativa que ela fez, porque eu tenho uma filha que, inclusive, fez aniversário semana passada. Parabéns. A minha também, hein? Fizeram aniversário na segunda-feira passada. A minha filha fez aniversário, ela é da geração Z,
E às vezes eu vou conversar com a minha filha, eu tive que reaprender. Eu me coloquei na condição de aluno em aprender com a minha filha, porque tudo aquilo que é assunto para mim, nem é assunto para ela. Nem é assunto para ela quando eu vou falar sobre preconceitos, quando eu vou falar sobre assuntos mais polêmicos e tal, como homofobia, esse tipo de coisa, nem é assunto para ela. Nem é assunto para ela, porque ela já vem desprovida disso. E quando ela traz essa visão de mundo para a relação do trabalho, obviamente, quando ela trata com pessoas, dinossauros como eu, como você, Aguinaldo, obviamente existe um distanciamento na maneira ou no modo de conversar. Existe um certo distanciamento aí. Então, quando você conversa com as pessoas, dizendo essa geração isso, essa geração aquilo, etc. e tal, é simplesmente uma falta de habilidade a compreender que essa geração tem uma visão muito diferente do mundo. Então, eu penso que eles vêm para revolucionar, inclusive para transformar o mundo em um ambiente muito melhor. Porque eles já vêm com um avanço, com um chip diferente do nosso, e não precisam lidar com coisas que a gente lida. Eles não precisam lidar com coisas que a gente lida para se tornar uma pessoa melhor. Então, sem dúvida nenhuma, eles vão revolucionar o ambiente de trabalho. Pedi para a Leila descer do muro, ela desceu, discordou de você. Então, vou deixar a Leila falar. Vamos todo mundo zerar a tela aí para a Leila poder falar. E aí, Leila, como que essa criação vem... Você sabe que eu fico um pouco preocupado. Só zera a tela para você não discordar de você mesma, né? Ah, tá bom, zero a tela. Não, dica da semana. Gente, onde é que eu zero a tela? Fica calmo vocês. Que coisa maravilhosa, adoro isso. Não estou na Globo, né? Porque eu que tenho que fazer. Se estivesse na Globo, a Globo fazia tudo. Não, eu fico um pouco preocupado numa hipervalorização da geração Z, e agora a gente fica assim, ai, geração Z, ai, meu guru geração Z, ai, meu guru... Pelo amor de Deus, eu acho que o mundo evoluiu e eu, que estou fazendo 70 anos, também evoluí. Esse negócio de geração Z não tem idade, não tem época. Eu me sinto da geração C. Eu estou me jogando nisso, eu me sinto descentralizada, eu me sinto tudo. Quando eu vou ter que preencher um lugar que está assim, feminino, masculino, eu me revolto, porque eu não sou mais feminino, masculina, eu sou um ser, e não importa. Você acha que feminino, masculino, vai mudar alguma coisa só para estatística? Para estatística não interessa, interessa que eu ser um ser humano. Então, tem uma certa preocupação dessa hipervalorização da geração Z, que começaram a colocar eles no altar dentro de casa e parece que eles são tudo. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque o mundo evoluiu. Nossa, certo, eles vieram desse jeito. Por que vieram desse jeito? Porque a gente preparou tudo isso, né? A gente fez tanta coisa que as pessoas têm que vir melhorada, pelo amor de Deus. Se não melhorar, o que ia acontecer? Até geneticamente melhorou. Então, eu penso assim. Muito bom, aí ganhou dois concordos e um discordo. Legal. Gente, eu acho que essa questão da... Vamos zerar as telinhas aí? Acho que essa questão, eu concordo muito com o que a Leila falou. Eu tenho uma ou outra ressalva em relação à palavra da Leila, mas eu concordo plenamente. Eu acho que todas as gerações elas vêm para revolucionar. Não é a geração Z que está revolucionando o mercado de trabalho. Os boomers revolucionaram, a Z revolucionou, a X revolucionou, millennials revolucionaram, porque às vezes a gente fala o seguinte, você tem gerações desde a geração de 20 no mercado de trabalho, né? De senhorizinhos lá que hoje já não estão mais trabalhando, mas até pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, eles estavam ativos no mercado de trabalho e eles se incomodavam muito com uma série de coisas, como se eles não tivessem revolucionado na época deles a geração anterior. Por exemplo, se a gente lembrar lá da década de 20, lá, Carmen Miranda, com aquele monte de banana na cabeça, não estava lá chocando a geração anterior? O Elvis não chocava? Raul Seixas não chocava? Né? Na década de 90, não veio lá o Kurt Cobain, não chocava? Todos esses caras chocaram as gerações anteriores. Eu lembro que eu, com 17 anos, com 15 anos, eu tinha um cabelão desse tamanho aqui, assim, eu entrava em casa, meu pai olhava para mim e falava assim, corta esse cabelo, rapaz! Corta esse cabelo! Homem não tem cabelo comprido? Era a cabeça dele. Então, eu estava chocando aquela geração. E hoje a gente continua chocando também. E a Z vem para fazer um negócio diferente.
E se você voltar lá na Idade da Pedra, né, eu fico imaginando lá os homens da caverna empurrando pedra, e aí vem alguém com uma alavanca e fala, olha, tem esse negócio aqui que vai facilitar. O outro homem da caverna fala assim, não vem com essas novidades aí não, que isso aí não serve para nada. O cara que usa esse negócio aí depois não sabe empurrar pedra sem alavanca. E aí que tá, cara, tudo vai mudar. Então a geração Z, ela entrou já num universo onde para ela é normal aquilo que a gente está fazendo agora. Eles são desprovidos de preconceito, sim, porque eles não viveram a época do preconceito. Por exemplo, preconceito racial lá do início do século. A minha geração olha para aquilo como um absurdo. Mas se eu tivesse nascido lá, naquela época, talvez eu tivesse também comportamentos racistas. A geração Z vê o comportamento homofóbico como absurdo. Tem gente da minha geração que já fala assim, não, absurdo é os caras aceitarem isso. Você entende? Então é natural essa mudança de cabeça da geração. Concordo com a Leila, sempre vai evoluindo, sempre vão ser pensamentos melhores. De vez em quando tem aquilo que a gente chama de mimimi, mas o mimimi nada mais é do que uma reação à agressão que algumas pessoas estão sofrendo. Então, eu ganhei aí 2 concordos, a Ju não entendeu exatamente o que eu quis dizer, só por isso ela discordou, porque se ela tivesse entendido... Talvez você não esteja conseguindo se explicar bem. Vai pensando direito aí nos seus argumentos, vai bolando para a próxima vez. Vamos zerar a tela aí. Vamos zerar a tela, já que a Ju discordou de mim, eu vou deixar ela falar por que ela discordou. Uma coisa que eu discordo um pouco é essa coisa de que todas as gerações vieram mudando e vieram transformando. Eu acho que o status quo foi por muito tempo o status quo. Se você fala sobre carreira, por exemplo, sobre trabalho, a geração, o baby boomers, a geração X, a geração Y, aí por muito tempo considerou que a carreira era você terminar o colégio, depois ir para a faculdade, entrar numa empresa, e as coisas foram evoluindo num sentido de que talvez no começo lá do século fosse super comum a pessoa começar e terminar a carreira na mesma empresa, e depois de uma próxima geração as pessoas começaram a mudar de emprego e achar normal ir para outros empregos e buscar o que era melhor para sua carreira em termos de dinheiro, de trabalho, de aprendizado, etc. Mas essa geração e esse momento histórico que a gente está vivendo é uma geração que está revolucionando toda essa questão. Então, hoje em dia, eu tenho conversas, né? Eu tenho empresas que me procuram para falar sobre essa questão de faculdade, assim. Será que a faculdade é uma coisa relevante hoje no mercado? Será que as pessoas precisam concluir o ensino superior? Ou será que a gente tem aí outras maneiras da pessoa entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar? Então, tem gente empreendendo com 16 anos porque teve uma ideia de uma startup incrível. Então, eu discordo de que todas as gerações revolucionaram, porque a revolução é uma palavra muito forte, né? O Clebão, que pegou essa dica comigo em algum outro momento, procura aí no dicionário que essa palavra revolução tem muito a ver com ruptura sobre o que era feito antes. Quando o Aguinaldo falou que ao longo de todas essas gerações teve pessoas que chocaram e que revolucionaram, entre aspas, que chocaram a geração anterior, essa parte eu concordo, mas isso não quer dizer que a geração inteira fez isso, né? Era uma pessoa que, inclusive, era considerado um outsider, aí não era tipo assim, não é todo mundo na década de 80 que era como o Kurt Cobain. Ele chocava, inclusive, as pessoas da mesma geração dele. Não é que ele chocava só os mais velhos, só as pessoas de gerações anteriores. Então, eu discordo deste ponto. O que eu concordei bastante com a Leila é que existe essa hipervalorização da questão da geração Z, no sentido de que tem pessoas, né, que existe uma mentalidade geração Z, como se fosse um mindset geração Z.
E tem pessoas de gerações anteriores que têm esse mindset, que já estão aí super preparadas para essa coisa colaborativa, para redes sociais, para metaverso. Então, quando a Leila fala que ela tem lá 60 anos, mas ela é como uma geração Z, uma pessoa de geração Z, eu acredito muito nisso, que tem pessoas que são de outras gerações e que já pegaram essa mentalidade, que estão aí evoluindo e revolucionando e mudando o mercado. Toda vez que eu faço um teste que qual geração você é, para mim isso é a geração Z. Porque além de eu ser jovem, além de eu ser muito jovem, ainda tem a questão de que eu tenho essa mentalidade, eu tenho esse mindset assim de poder conseguir falar com pessoas diversas, entrar em ambientes colaborativos, entender o que é o metaverso, trabalhar a tecnologia dentro das minhas relações. Então, isso eu concordei bastante. Mas eu acho que sim, essa geração ela tem uma coisa especial, que sim veio sendo construída ao longo das gerações. A gente entrou, já chegou aqui, as pessoas já tinham redes sociais, então ok, já tinha, todo mundo tinha internet, ok, então todo mundo tinha celular, ok, mas isso proporcionou essa formação dessa mentalidade geração Z, que é o que eu estou chamando, né, aqui de mindset geração Z, que veio para revolucionar esse mundo que a gente está vivendo. Né? Então, isso é o que eu acho. Que bom, consegui dois concordos. Dois concordos, adoro, Clevão, isso, adoro. Muda na última hora, gostei. O Clebão deve estar tomando choque lá, você deve ter instalado algum dispositivo que dá choque quando ele discorda de você, né? Não, é que eu discordei de um ponto que ela estava falando, né? Eu discordei total do que ela falou. Entendi. Olha os filhos do Mas Kleber lá. Concordou no final, já valeu. Tá bom. Okay. Vamos zerar então, as telas. Agora, eu discordei parcialmente da Ju, né? Eu discordei parcialmente da Ju, porque eu penso o seguinte, a pergunta é, a geração Z vai revolucionar o mercado de trabalho? E a resposta é sim. Ela vai revolucionar, porque ela chega com um pensamento, com uma visão de mundo completamente diferente. Tudo bem? Exatamente pelo que a Ju falou. Da minha geração, eu fui educado para estudar, sair, entrar na firma e aposentar na firma. E essa geração vem para o mercado de trabalho com patrões da minha geração que não conseguem compreender o comportamento desses caras. Certo? E eu discordei da Leila quando ela diz hipervalorização, não é hipervalorização, porque eu vejo pessoas da minha idade, quando vai conversar sobre esses garotos, parece que eu estou conversando com meu pai, parece que eu estou vendo meu pai falar, em assuntos hiper polêmicos, quando eu falo assim, a relação com relação com droga, com que tipo de diálogo você tem com teu filho. Aí eu vejo o cara falando, parece que ele está falando, parece que é meu pai falando comigo, que é uma outra visão. Entende? Uma outra geração. Aí eu sinto, cara, esses caras não estão evoluindo, não estão na mesma página que a Leila, se colocando na condição de aprendiz para se introduzir nesse mundo. Agora, quando eu digo de revolucionar, não é uma questão de hipervalorização, eles têm qualidades que nós não temos. E eu posso usar um exemplo. Quando eu falo sobre preconceito, eu administro o preconceito pelo qual eu fui educado para me tornar uma pessoa melhor, mas eu administro o preconceito, porque eu cresci ouvindo piada de negro, ouvi piada de gay, etc e tal, e eu lido com essa questão interna aqui para não ser preconceituoso, porque quando eu ouço uma piada, tem hora que eu me coço para rir. Tem uma das empresas que eu atuo com uma pessoa que é meu amigo de infância, meu primo, amigo de infância, e é muito comum eu falar, para com essa, né? Mas eu não tô querendo denegrir. E tem um cara lá que é gay. E eu falo, para de verdade. Aí o cara lá é gay. E aí eu me dei conta, eu falei, cara... Aí eu falei para ele, filhão, você se ofende quando eu falo assim com ele? Ele, não, Kleber, tá de boa, eu compreendo que você não tá querendo me diminuir, etc e tal. Só que quando você vê essa minha postura aqui, você vê nitidamente que eu tô lidando com o meu preconceito, eu tô aprendendo. E eles já vieram nesse mundo. E a questão da hipervalorização é o seguinte, a gente entender, não é hipervalorizar, é a gente entender que essa geração tem qualidades que vai ditar o que vai ser o futuro, e nós estamos na condição de aprendiz sobre o que é isso. E eles precisam colocar na condição de aprendiz sobre a questão de persistência, de resiliência, de ter paciência para as coisas acontecerem, porque eles ainda não estão prontos.
Assim como eu também, lá quando eu era um garoto, eu também não estava pronto. Eu tinha que aprender algumas coisas com a geração do meu pai, etc e tal. Mas tem coisas que eu preciso excluir. Essa geração hoje, ela está vindo para revolucionar o mercado do trabalho, a gente precisa aprender com eles, mas também precisa ensinar. Então é a soma. Mas quando a pergunta é, eles vão revolucionar o mercado de trabalho? Sim, não só vão, como já estão fazendo. É isso. Muito bom. Certo? Pronto. Eu falo e eu deixo a Leila para o fim, tá bom? Zerar a telinha. Ju, eu discordei muito daquilo que você falou. Discordei tudo daquilo que você falou. Eu concordei uma partezinha só lá no final. Mas eu botei um vermelhão para você. Porque, sim, todas as gerações elas vêm para mudar. Tá? Só que elas mudam em outras coisas. O que acontece é que a geração Z ela está mudando num negócio que é comportamento. É comportamento. Mas é um comportamento latente. Mas, por exemplo, a geração X era uma geração que pensava exclusivamente em dinheiro. A minha geração. A minha geração entrava no mercado de trabalho e a primeira coisa que a gente escutava era: você tem que ficar rico. Era o primeiro milhão. Era como que você vai fazer para ficar rico? Como que você vai fazer para isso? Porque era o dinheiro, era o dinheiro, era o dinheiro. Era carro. A gente tinha que ter carro. A gente tinha que ter carrão. Se não tivesse carrão, você não era ninguém. Você tinha que ter terno da Vitor Hugo. Eu tinha que trabalhar com terno da Vitor Hugo. Senão eu não era ninguém. Eu era desprezado dentro do meu departamento. Então esse foi um comportamento da geração X. Quando veio a geração Y, eu lembro que lá em 2008, mais ou menos, eu comecei a assistir as palestras a respeito de geração Y. E a gente percebia que eles não estavam preocupados tanto com status. Eles não queriam ter carro, eles não queriam ter patrimônio, eles queriam viajar, ter experiência. Então, isso para nós era uma ruptura. Eu lembro que eu escutava essas palestras da geração Y na época e eu falava assim, meu Deus, era muito diferente. Esses caras vieram para revolucionar o mundo, a gente falava. Por que a geração Y era assim? A pesquisa mostrava que, em base, era em função da vinda da informática. Que quando veio a informática, mudou todo o acesso, as coisas ficaram mais simples para eles, enquanto que nós, as gerações anteriores, a X e a Boomer, ainda tinha dificuldade com essa coisa. Bom, os X queriam dinheiro, os Y queriam aventura, e a Z quer outra coisa. Eles querem uma tranquilidade, eles não querem pirar os neurônios. As pessoas de cada geração, os artistas que eu citei, eles representam uma geração. Não é que só o Kurt Cobain era revolucionário na década de 90. Não, ele tinha uma geração de revolucionários e ele era o porta-voz dela. Assim como hoje, você tem uma geração de pessoas que pensam como a Anitta. Você tem uma geração de pessoas que pensam como a Ludmilla. Você tem uma geração de pessoas na década de 60 que pensavam como Raul Seixas. Seja porque ele puxou essa geração ou porque ele representou essa geração. Mas o artista, aquele cara que vai lá e se destaca naquele momento, ele é um espelho da geração dele. E choca, sempre choca. Outra coisa que eu quero falar aqui, só para finalizar, eu gosto dessa expressão, nunca tinha ouvido essa expressão do Kleber. Eu administro o meu preconceito. Eu acho que é isso, Kleber. A gente administra os nossos lados ruins, a vida toda. Isso vai acontecer com a geração Z também. Ela vai ter que administrar seus lados ruins, porque vai ter muita coisa nessa geração Z que, quando chegar a geração alfa, delta, beta, sei lá como que vai chamar no futuro, vão olhar para trás, daqui a 50 anos, vão falar assim, nossa, esse carinha aí, a Helena, a Carolina, nossa, elas pensavam, elas comiam carne, nossa, elas deixavam o cachorro para fora, elas põem coleira no cachorro. Vai ter. E que para nós hoje é a coisa mais normal do mundo, que para eles vai ser um absurdo. Então, os absurdos vão trocando de lugar, né? E o nome disso aí é anacronismo. O que é anacronismo? É quando você julga uma pessoa de outra geração lá atrás pelo que ela fazia na época. Sendo que, na época, ela tinha esse cenário, o cenário faz a pessoa. Bom, eu acho que eu ganhei 3 concordes, né? Porque a Ju travou no botão. Eu não sabia se era para concordar agora, pensei que você estava fechando... Concordou. Aí. O importante é isso. Depois o Lombardi vai colocar um concordo virtual na Leila durante toda a fala. Aí, vai. Brincadeira. E aí, é isso, com isso que eu concluo. Em 2012, para vocês terem uma ideia, a gente entrou numa paranoia de como será a geração Z. Porque a Y já veio para revolucionar. E lá em 2012, a gente começou a chamar os X de volta para o mercado, porque a geração Y não sabia lidar com crise.
E aí a gente começou a chamar os velhinhos de volta para o mercado, os velhinhos começaram a ter emprego novamente, porque a geração X, até 2012, ela estava fora do mercado. A geração boomers, então, mais fora ainda. Voltaram para o mercado. Né? Eu adoro a Ju discordando de mim no final. Agora sim. Você estava com 3 concordo, resolveu mandar essa última frase, cara. Mas você concordou comigo, tá vendo? A frase é boa. Essa última frase foi só para conseguir o discordo. Ele falou, enquanto ela não discordar, eu continuo falando. Tá tudo bem. Ó, discordei, vai lá, Leila. Posso esperar. Vamos todo mundo zerar a tela para a Leila falar, para ela arrematar o assunto. Não, eu estou aqui porque assim, eu estou aqui pensando, né, gente? A gente fica classificando, né, as gerações e classificando os comportamentos, e eu não sei, eu queria ver de um outro lado. Eu acho que é um processo do mundo, é uma evolução do mundo, que as coisas vão mudando. Eu vejo como é que meus filhos criam meus netos, e eu vi como é que eu criei meus filhos. Então, assim, eu também cresci, eu também mudei, eu vi como é que minha mãe me criou. Né? Então, a gente parece que, do jeito que vocês falam, parece que a geração Z vê, assim, ela já veio cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, já veio diferente, vem do mundo diferente. E eu acho que não é uma coisa que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Quer dizer, nós estamos preparando um berço, nós destruímos e construímos esse mundo, nós fizemos o que fizemos. Então, a criança que vem, ela vai ter que, putz, não é um desafio, né? Estão encontrando o mundo do jeito que está encontrando. Eu fico com dó dessas crianças, porque, na realidade, eles não vão saber direito o que é verão, o que é inverno. Muitas coisas que nós vimos, elas não vão viver, elas vão ver diferente. Então, elas têm que ter uma cascadura, fazer um negócio diferente. Mas nós mesmos já estamos preparando ela diferente, porque a gente já está sentindo. Nós estamos a transição. Então, o tempo inteiro eu me sinto transição. Eu me sinto transição, em toda a minha vida eu me sinto transição. E agora, mais do que nunca, nesse momento que eu estou da minha vida, me sentindo transição por alguma outra coisa, né? E eu acho, então, que não é só ficar derramando, é a geração, é a geração. Acho que todos nós estamos nesse mesmo bolo, revendo o nosso mindset, revendo o que fazer, não sabendo o que fazer, não sabendo as respostas certas. E eu me sinto, por isso que eu me sinto muitas vezes, me sinto muito geração Z, porque eu estou tão assustada quanto, né? Eu estou assim, e agora o que vai fazer? E para você não ficar assustada, o que você tem que fazer? Viver cada momento de uma vez. Então, eu, Leila Navarro, tive um processo muito interessante. Eu morava numa casa de 365 metros quadrados, e eu vim mudando, para uma casa de 50 metros quadrados. Mas morar em 50 metros quadrados não é porque é chique, é bonito, é que é um outro lugar. Tanto é que quando eu falo isso, tem muita gente que fala assim, vou mudar também. E a pessoa mudou, está cheia de hematomas. Porque morar em 50 metros quadrados não é ajeitar tudo que você tem e acomodar, não. É um outro olhar, é uma outra postura, uma outra maneira de ser. Então, para mim, quando falam de geração, eu acho legal, a gente tem que dar nome para as coisas, para as pessoas entenderem que nós somos racionais, a gente tem que ter uma comunicação. Mas, na realidade, o que eu acho é que todos nós estamos nesse processo de descobrir essa geração Z dentro da gente. E a mudança é inevitável. Nós estamos no mundo VUCA, no mundo BANI, e se larga, né? Pega na mão de Deus e vai, porque é isso. Muito bom. Olha lá, ela fechou perfeitamente aqui, né? Todo mundo concordou com a Leila. Muito bom. Muito obrigada. Nossa. Adoro, eu me candidatar agora. Arrasou. Ela tinha um plano B aí. Se alguém discordasse dela, ela ia ter um plano B também. Né? E também, se ela quisesse que todo mundo discordasse dela, ela também teria um plano C. Conheço a Leila. Mas vamos lá, pessoal, intervalinho aqui para a gente voltar daqui a pouco com o sim ou não. Vai! Sim ou não aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, com Ju Ferreira, Kleber Ramalho e a poderosa Leila Navarro. Olha só que honra do 4 em Pauta ter Leila Navarro aqui, hein? Ela falou que não está na Globo aqui. Se estivesse na Globo, eu tinha um monte de assessor fazendo as coisas para ela. Nós estamos melhor que a Globo. A Globo não tem, Leila. Nossa, é muito melhor, porque somos nós que colocamos o que a gente está pensando aqui na tela. O assessor não ia conseguir fazer isso. Olha aí, geração Z, quer colocar tudo, quer fazer tudo. Muito bom. E a gente tem aqui uma pergunta, aqui para o Kleber Ramalho. Olha, da onde veio essa pergunta? Meu Deus do céu, veio da terra da Ju Ferreira. Nunca tinha vindo uma pergunta de Santos aqui. Pela primeira vez veio uma pergunta de Santos. Finalmente alguém de Santos. Vem, Santos, participar do nosso 4 em Pauta. Você que é de Santos, manda isso para todos os seus amigos, para a gente lotar de Santista esse chat, lotar de Santista essas perguntas,
manda para todos os seus amigos esse vídeo, tá bom? Você que é de Santos. Você que não é de Santos, manda também, por favor. Vamos fazer uma guerrinha aqui. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, veio da Bia de Santos, não tem o sobrenome dela aqui. Ah, não, mas essa aqui é para o Kleber. Para o Kleber, veio da Bia de Santos. Kleber, você acha que o problema do Neymar foi o sucesso que subiu a cabeça? Aquela música da Pitty, né? Não tem aquela música da Pitty lá que fala do sucesso que sobe a cabeça? Vai lá, Clebão. Mas antes do Kleber responder, vamos responder nós na tela. Vai lá, Leila. Não, eu não acho que é o sucesso que subiu a cabeça. E eu vou lhe dizer. Primeiro, nós temos que fazer a seguinte pergunta. O Neymar tem um problema? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Certo? O Neymar tem um problema? Agora, a minha opinião, ela é muito simples. E eu vou falar para você contando uma história. Meus amigos do futebol vão amar ver esse quadro do 4 em Pauta, porque há 6 anos atrás eu fiz uma aposta de que o Neymar nunca seria o melhor do mundo. Porque eu creio no talento dele. Ele é um garoto talentosíssimo para jogar futebol. Ele tem algo que é muito diferente dos outros que a gente vê. Mas na minha cabeça, a mentalidade dele não foi preparada para o tamanho do talento que ele tem. Então, o problema dele não é que o sucesso subiu a cabeça, é que vira um garoto extremamente talentoso. Para quem assistiu o documentário que fizeram sobre ele com 15 anos foi para o Real Madrid com um salário absurdamente alto e disse, pai, não quero ficar aqui, eu quero voltar para o Brasil, que lá eu sou mais feliz. Então, você veja que um garoto, com a responsabilidade que ele teve, quando ele teve, obviamente ele precisava de alguém que ajudasse ele a digerir tudo aquilo que ele estava vivendo, administrar a mentalidade em relação ao talento. E o que fizeram, a estratégia que fizeram isolaram esse garoto da realidade. Ele vive num mundo que não existe. Ele vive num mundo que criaram para ele. Então, quando ele lida com problemas, com críticas, com tudo que acontece na vida dele, ele tem uma dificuldade imensa de digerir isso. Então, não é que o sucesso subiu a cabeça dele, porque o sucesso está dentro da vida dele desde quando ele se entendeu por gente, desde quando ele passou a ter algum tipo de consciência. A questão é que a estratégia do staff dele foi isolar ele da realidade. E isso fez com que ele tenha uma visão de um mundo que não existe. Essa é a minha leitura. Então, o problema dele não é que o sucesso subiu a cabeça. O problema dele é a mentalidade que desenvolveram em relação àquilo que ele representa para o esporte. Ixi, deu ruim nos botões lá do Aguinaldo. Peraí, é bom. Cliquei no botão errado. Bati o dedo aqui. Vocês me mandaram uma plaquinha de botões aqui, ó. Tem um botão meu aqui que não funciona. Toda vez que o Kleber fala, eu nunca consigo colocar verde para ele. Eu tento apertar, não vai. Aparece vermelho. Vamos chamar assistência técnica aqui. A pergunta só que eu faço é o seguinte: se o Neymar não tivesse tido sucesso, será que ele seria esse nojo que ele é hoje? Não sei. Fica no ar. Não, é porque talvez ele teria experiência. A Ju criou aquela regra lá que quem responde pode finalizar, né? A grande questão, Aguinaldo, é que se ele não tivesse o sucesso, ele não teria as experiências que ele teve. Nós somos fruto dos valores e crenças que nós somos constituídos e das experiências que elas nos geram. Então, as experiências que ele teve gerou o que ele é hoje. E posso dizer para você, ele nem deve ser tão nojento, porque todas as pessoas que se aproximam dele têm uma admiração muito grande por ele, e que é muito condizente, porque eu tenho uma antipatia imensa com ele. Esse cara conseguiu fazer eu me desconectar da seleção brasileira. Entende? Só que, quando você olha as pessoas que se aproximam dele, as pessoas admiram demais ele. Ele deve ser uma pessoa fantástica. Só que enquanto ídolo, enquanto figura pública, ele é desconectado da realidade. Muito bom. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Pode ir, viu, gente? Pode gravar. Ô, Vini Lombardi,
Coloca esse cortezinho que eu estou aqui aplaudindo o Kleber. Eu devo estar com febre. Minhas filhas estão com febre desde o passado. Eu tô mal hoje aqui, gente. Estou aplaudindo o Kleber. Por favor, alguém me segura. E você que está em casa aí, que está no chat, você também tem que dizer sim ou não. Você dá o seu sim, seu não, escreve aí, fala para o Kleber que ele está louco, aplaude a Leila, diz para a Ju que ela está maravilhosa, que ela está linda, e assim por diante, né? Diz para o Aguinaldo que ele é muito gente. É isso que vocês têm que falar, gente. Participem do chat, participem sempre. E também mande o link do 4 em Pauta para os seus amigos. Quando falta meia hora para começar o 4 em Pauta, que você já é avisado que tem 4 em Pauta, você já vai lá, clica no link, manda no seu WhatsApp, põe nos seus grupos e fala, gente, vem ver aqui o carequinha do Aguinaldo, como esse programa é bacana. Vamos lá, próxima pergunta, Ju Ferreira. Deixa eu falar uma coisa que eu pensei aqui, a gente podia criar um novo desafio, a gente podia fazer, tipo assim, um date. Você quer sair com alguém, vai fazer um date, vem ver o 4 em Pauta, porque assim você já fica sabendo a opinião da pessoa e você já sabe se vai dar certo ou não. Quer fazer um happy hour, beleza? Vem fazer um happy hour no 4 em Pauta, que daí a gente também já fica conhecendo a nossa equipe ali, as pessoas com quem a gente trabalha. É sempre bom saber a opinião das pessoas com relação a polêmicas. E manda a sua pergunta. Corre o risco, né? Vamos estar no happy hour 4 em Pauta. Manda a pergunta para cá que a gente já debate e a gente já fica sabendo a opinião de todo mundo da sua equipe. Aí, Ju, excelente ideia. A gente já pode bolar um joguinho e mandar para esses fabricantes de brinquedos, joguinho 4 em Pauta, só com pergunta polêmica, que aí o cara já vai vendo a opinião do outro aí. Processo de recrutamento e seleção. Participa do 4 em Pauta. Conforme suas respostas, eu já não te comprar. Vamos lá, próxima pergunta, Ju Ferreira. Manda aí. Espera aí, vou fazer uma pergunta. Eu amo perguntar para o convidado, viu, Leila? Eu sou essa pessoa que eu quero perguntar para o convidado. A gente está trazendo essa poderosa aqui no 4 em Pauta. Obrigada, Leila, pela sua participação. Então, essa pergunta vai para você. Vamos lá. A pergunta é do Marcelo de Campinas. Marcelo, obrigada pela sua pergunta. Já podemos considerar o metaverso uma realidade? Vamos lá, gente. Vamos colocar o sim ou não na tela e aí a Leila vai responder. Eu também coloco a minha opinião. Você é a última a colocar. Coloca. Depois que o Clebão sair do muro aqui. É que ele está na dúvida, Leila. E se você der sua resposta antes da dele, ele te copia. É, certeza. Ele é copião. Aí, pronto. Vai, Leila. Então, eu também acho, concordo com vocês. Ó. Eu acho que o metaverso já é uma realidade, mas eu acho assim, que é interessante, ele é uma bolha também, né? Porque tem gente, na bolha que eu estou vivendo hoje, eu encontro muita gente ligada ao metaverso, entendendo o que é, já caminhando dentro, tendo esse olhar, buscando, mas tem muita gente que nem sabe o que é, eu acho incrível, tem gente que não sabe o que é a palavra metaverso, nunca ouviu falar, e daí você fala assim, mas você sabe o que é blockchain? Você sabe o que é criptomoeda? E você sabe o que é Web3? E a pessoa está completamente à par, está numa bolha, ou está em 1900 e nada ainda, que você é muito interessante. Mas eu acho que grande parte da humanidade, eu estava fazendo umas pesquisas, estão ligados ao metaverso, mesmo porque grande parte da humanidade está ligada ao videogame. Então, assim, é um número, eu não sabia esses números, é um número muito interessante. 67 milhões de brasileiros estão conectados com videogame, jogam videogame. É muita gente. E no mundo, são 30% da população mundial está ligada a videogame. Então, se você perceber isso vai ser vai ser uma velocidade muito grande do metaverso entrar. Mas o que o metaverso tem que ver com o videogame? Está muito próximo, porque a maneira como se joga videogame, que você se tornar um avatar, que você está jogando ali, tem uma imersão ali, é o que vai acontecer. E eles já compram, né? Eles já fazem compras dentro do videogame, já fazem uma série de coisas que é muito parecido com o que se pretende fazer, com o que vai ser, com o que já é o metaverso. É que a gente dá nome de metaverso para tudo que está acontecendo nesse momento, mas, na realidade, o metaverso é um serviço da Web 3.0. E a Web 3.0 está chegando. Gente, nós estamos falando que nós estamos numa geração, numa época de transição, né? Então, nós estamos fazendo uma transição da Web.2 para a Web.0, que é uma disrupção total. Então, nós estamos nesse momento de transição. Se a gente pode chamar esse momento de transição de já estarmos no metaverso, eu considero isso, quer dizer, já é um caminho, né?
Eu já tô com um pezinho lá. Então, eu acho que sim, nós já estamos numa introdução, no começo dessa transformação, dessa transição para a Web 3.0, que justamente é o metaverso, não vai ter volta. Isso eu falo com certeza. Como vai ser, eu não sei. A gente não tem clareza de como vai ser essa descentralização, como vai ser tudo isso, não tem clareza. Mas que não tem mais volta, do jeito que era, não vai ser. Vai ser alguma coisa diferente. Muito bom. Então, eu concordo. Perfeito, perfeito. Ela ganhou 3, todo mundo concordou com ela, né? Vamos zerar as telinhas aí. Leila, zerar a telinha, porque aí vem uma outra pergunta agora. Vou fazer essa pergunta aqui para o Kleber Ramalho. Kleber Ramalho. Eu já respondi, Gui. Já respondeu para você, né? Vou fazer para a Ju. Faz para a Ju. Eu não sei, ele está querendo ouvir a sua resposta, Clebão. Ele está querendo te ouvir falar. Liga para ele, ele está com saudade de você, não é possível. Ju Ferreira, o Brasil sofre com a ausência de ídolos e referências positivas hoje em dia. Vendo Adilson Mota, de Valinhos, São Paulo. O Brasil sofre com a ausência de ídolos. Estou esperando a Leila colocar só para poder responder. Ah, sim. Espera um pouquinho, deixa eu achar meu sim aqui. Oi? Sim, o Brasil sofre com a ausência de ídolos. Eu acho que, mais do que sofrer com a ausência de ídolos, a gente está sofrendo com a ausência de referências positivas. Então, eu agradeço ao Adilson pela pergunta, acho que é uma pergunta super pertinente. Não é só, para mim, não é só a questão de que hoje o ídolo do futebol é o Neymar. Para mim, a questão é que a gente precisa criar mais ídolos e referências positivas nas diferentes áreas. Então, a gente precisa ter aí um educador de referência. Um educador de referência do Brasil é uma pessoa que viveu no século passado. A gente precisa criar novas referências positivas que nos levem a querer espelhar alguém, a querer chegar em algum lugar. Então, pesquisadores, médicos, professores, engenheiros, pessoas da mídia, eu acho que a gente até tem algumas referências positivas, a gente até tem alguns ídolos bacanas, mas a gente precisa criar mais, e a gente precisa criar mais em diferentes áreas, para que sim, essa geração Z, que, como a gente falou no bloco anterior, também precisa desenvolver várias competências que eles ainda não têm, ainda não estão prontos, mas que eles possam se espelhar e modelar pessoas que gerem aí essa vontade de ser melhor, essa referência positiva dentro delas. É isso, eu vou deixar o Aguinaldo falar um pedacinho, só porque ele discordou de mim, quero saber por que você acha que não é. Na verdade, né, a gente não cria ídolos, né? Os ídolos se criam, esse é o ponto, então nós não temos que criar. O Edgar Scandurra, guitarrista do Ira, um cara fenomenal na música, ele diz uma coisa, que de 20 em 20 anos a gente descobre que há 20 anos atrás se fazia um negócio legal pra caramba. Isso chama-se nostalgia. Então você percebe que aquele cara que hoje é tido como um cantor, por exemplo, vamos pegar um músico banal, que todo mundo olha para ele e fala assim, essas porcarias que tem hoje em dia, daqui a 20 anos isso vira clássico, todo mundo olha para trás e fala assim, nossa, aquele cara era bom pra caramba. Aquele tempo é que era bom, aquele tempo era... Isso é nostalgia. Então, por isso que eu falo, os ídolos deste momento aqui vão surgir daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos vamos olhar para trás e vamos falar, aqueles caras que eram bons. Por isso que eu discordo. Então, como a gente criou essa regra, fui eu mesma que criei, tudo bem, eu vou fazer. Vou completar aqui. Vou concluir. Então, eu acho que assim, na arte isso pode ser verdade, mas assim, na vida como um todo, eu acho que sim, a gente precisa dar condições para que esses ídolos, ou entre aspas, ou referências positivas existam e para que eles sejam vistos, porque eu não estou falando só de música, nem estou falando só de futebol, eu estou falando sobre áreas do conhecimento, sobre empresários, sobre empreendedores, sobre médicos, é isso que eu estou falando, sobre educadores, e hoje as pessoas não são conhecidas, a gente não só não investe nisso,
Então, as pessoas realmente talvez não tenham condição de despontar como uma referência positiva, como a gente também não está investindo em falar para o mundo que essas pessoas existem e são muito bacanas. Então, daqui a 20 anos, talvez eles continuem sem ser conhecidos. Eu acho que sim, a gente precisa investir mais nisso. Sabe o que Mas acontece, Ju? agradeço a sua discordância aqui, viu, Gui? Qualquer pessoa que virar ídolo hoje, ela vai ter 50% de gente idolatrando e 50% se desfazendo dela, né? E daqui a 20 anos, as pessoas esqueceram esse lado, vai ficar só um. Então, por exemplo, você pega hoje aí o próprio Karnal. Daqui a 20 anos vão olhar e vão falar, nossa, esse cara já falava lá atrás de determinadas coisas, né? Mas não foi só ele que falou. Ele foi o cara que falou e conseguiu ir para a mídia. Mas uma série de outras pessoas falaram. Mas, enfim. O Aguinaldo Gente, não entendeu o bloco. Vamos eu queria ele. fazer uma provocação. Eu acho assim eu acho que para um próximo programa vocês deveriam discutir essa questão de ídolos e influenciadores digitais, porque eu acho que hoje qualquer pessoa que tem um influenciador digital acaba sendo um ídolo de uma certa maneira. E tem os influenciadores digitais que são um absurdo. Por que eles são influenciadores digitais, né? E o que eram ídolos para a gente, o que a gente considera que eram ídolos. Eu acho que seria uma boa discussão, né? Ídolos e Concordo influenciadores também. digitais. Eu penso isso também, que eu fiquei aqui, viu, Ju? Eu fiquei me coçando para falar, porque é um tema super importante, porque tem a ver com o tipo de conteúdo que nós estamos consumindo hoje. Que tipo de conteúdo e de que maneira a gente vê o conteúdo. Então, eu concordo com o Aguinaldo. Você olha uma pessoa, ela pode falar coisas bacanas. Aí um dia esse cara fez uma coisa errada, ele é massacrado. Ele é massacrado. Mas também nós temos pessoas com grande visibilidade que não falam nada. Que não falam nada. Pessoas que têm aí dentro desse ambiente digital, porque essa é a questão, né? A nossa geração era da TV. E a TV isolava os defeitos. A gente via ídolos com defeitos isolados. Na internet nada está isolado, está tudo aberto. E hoje a mídia de maior impacto é a internet, né? E aí você vê alguns influenciadores digitais que não dizem nada, e tem milhões de seguidores. É isso. Então, assim, só explica. O pessoal que está no chat, explica o quadro para os apresentadores, por favor. Eu acho que Bom, dedico para você. Isso que você falou é muito verdade. Acho que a gente, muitas vezes, como a gente não tem aí referências positivas que realmente tenham conteúdo, às vezes realmente falta isso. Então, pessoas acabam despontando, pessoas que são vazias de conteúdo, acabam despontando e tendo visibilidade e sendo idolatradas por massas aí, pelos jovens, por pessoas que estão vendo esse pessoal na internet, e de repente essa referência nem é uma referência tão positiva assim. Então, na verdade, você só está provando o meu ponto, que assim, faltam referências positivas, faltam pessoas com super conteúdo, faltam pessoas com que a gente dar visibilidade a pessoas que tenham esse super conteúdo, né? Então, é isso. Estou concordando com você, Clebão, mas acho que realmente a gente precisa discutir isso e acho que é um bom tema para um próximo programa. Quero a Leila aqui de volta para discutir isso, porque acho que vai dar uma boa discussão, uma boa briguinha aqui com a gente, viu, Aguinaldo? Vamos brigar. Ju, acho que o Kleber tem que fazer uma pergunta agora, né? Pega aí, Kleber, a última do... Farei a pergunta. A última é para você, é isso? Isso. Quer que eu faça? Eu faço, Clebão. Tá na mão, Ju. Então vai. Tá na mão. Eles só precisam zerar a tela, o âncora precisa zerar a tela. Esse âncora, gente. Pronto, vai lá. Vamos lá. Aguinaldo, você é a favor da uberização do trabalho? Quem manda essa pergunta é a Ana Kelly, de Juazeiro, na Bahia. Juazeiro. Coloquem na tela se é a favor ou contra a uberização do trabalho. Deixa eu ver. Se é a favor, sim. Se é contra, não. A favor, sim. Contra, não. Eu sou super a favor. Eu acho que o Uber veio com uma série de defeitos, né? Porque a gente já via que os caras dirigiam os carros achando que estavam ganhando dinheiro e não estavam.
Mas o conceito é bacana. Pode depois adaptar ou melhorar o conceito, corrigir as falhas que tinha, mas eu acho super bom. Por exemplo, a pessoa que faz o serviço doméstico aqui em casa, como é que ela surgiu? Chegou um determinado momento que não tinha quem vinha. A empregada tinha pedido demissão, chamava uma não, chamava a outra não tenho dia, não tenho disponibilidade. Entra lá no Mary Help, acho que é o nome do aplicativo, chama uma pessoa, ela vem, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Chegou no final do dia, ela falou assim, você não quer que eu venha toda semana? Você não quer que eu venha frequentemente? A Vilma? Achei maravilhosa a Vilma, ela ficou um tempão com a gente. Aí a Vilma resolveu parar. Sabe quem que vem hoje? A Dara, que é a filha da Vilma. Entendeu? Então, isso é uma forma de você... uma forma de você atingir novos públicos. Super a favor. Claro, eu acho que tem que ser regulamentado, não pode ser do jeito que é. Eu sempre faço aquela crítica ao iFood. Eu acho que o iFood, como a maior empresa que tem de entrega de comidas, ela deveria treinar seus motociclistas para que eles não fizessem essas besteiras que eles fazem no trânsito. Ela deveria ter consciência de que tem uma marca lá nas costas do cara andando por aí. Eles vivem dizendo que são uma empresa disruptiva, que cuidam das pessoas, mas eles cuidam das pessoas e esquecem das pessoas que fazem a entrega, que estão lá na rua sujeitos a acidente. Isso sim, mas a ideia, o conceito da uberização, ou seja, dos aplicativos, é fantástica. Leila, pode concluir. Você discordou, você pode falar por que não. Então, na realidade, assim, não é que eu discordo totalmente, mas eu discordo com uma parte, né? Porque, na realidade, eu percebo assim, que trabalho, para mim, tem a ver com comprometimento, com missão, com... Como é que é aquela palavra bonita que a gente usa hoje em dia? Com propósito, né? E eu acho que a uberização é uma coisa que desvaloriza tanto o ser, no meu modo, a maioria, fica muito vazio. O cara não tem o que fazer, precisa ganhar dinheiro, ele vai lá. É como se você fizesse, porque você precisa... É uma pena, eu acho, né? De pessoas que precisam fazer a coisa simplesmente porque precisam ganhar dinheiro, porque precisam sobreviver. E a uberização me traz um pouco isso, né? As pessoas precisam sobreviver de alguma maneira, então tem que entrar nesse esquema, é um jeito de eu poder me capitalizar para me manter. Eu sinto uma dó de as pessoas não poderem escolher um lugar onde elas têm um propósito, onde elas brilham os olhos, onde elas fazem o que nós estamos fazendo aqui. A gente acordou cedo, que eu não gosto de acordar cedo, acordei cedo para vir aqui, por quê? Para falar do que eu faço, do meu trabalho, que eu amo, que eu gosto. E eu acho que na uberização, pode ser que em algumas delas, em algum tipo dela, tem alguma que você está entregue lá, que você tem um propósito, que o seu trabalho, seu serviço tem a ver com a sua vida. Mas não foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada o quê? Como startups, para o quê? Para escalar, para dar dinheiro mais para alguém. Então, eu sinto se usando o ser humano. Quer dizer, eu estou falando de um aspecto que eu estou vendo, você entendeu? É um aspecto que eu percebo desse jeito. E eu acho que aonde o ser humano faz alguma coisa que ele pode ser automatizado, não devia usar ser humano, devia usar um robô. Então, na minha opinião, tudo que é automatizado, que é desclassificado, que não precisa de uma inteligência, que não precisa de amor, de coração, de presença, que podia fazer, vai ter que ser usado um robô, não um ser humano. Mas, assim, é uma dor que eu sinto, na verdade. Sim, eu super respeito essa dor, eu entendo, concordo que existe assim uma precarização do ser humano, mas aquele ser humano ele já está muito mais precário se ele não tiver o trabalho. Então, eu acho que esse trabalho que vem, ele meio que desprecariza um pouco o ser humano. Então, a ideia, o conceito, eu acho muito bom. Claro que ele precisa ser aperfeiçoado, valorizar o ser humano. Mas muito bom, vamos para o próximo quadro, então? Vamos lá, Vini, puxa a vinheta aí. Dica da semana aqui no nosso Quatro em Pauta de hoje. Olha lá, eu, Leila Navarro, Ju Ferreira e Kleber Ramalho aqui falando das dicas da semana e você que está aí na sua casa, que está no chat, compartilhando o Quatro em Pauta. Já virou aqui ferramenta de recrutamento e seleção Quatro em Pauta, né? Que agora a gente já tem isso aí também, né? Põe seu crush aqui no Quatro em Pauta também para a gente ver o que ele pensa aí, que nós vamos votar, né? Vamos pegar nós quatro aqui. Você pergunta assim, Quatro em Pauta, posso continuar com esse crush? A gente vai dizer sim ou não. Põe na tela. A gente coloca na tela, sim ou não? Põe na tela. Esse aí não, hein? Tá bom. Vai lá, Ju Ferreira, qual que é a sua dica da semana? A minha dica da semana é o livro que eu estou lendo essa semana, tá?
que chama Como Ter um Dia Ideal, da Caroline Webb. O título do livro parece ser meio besta, assim, mas o livro é incrível, gente. Então, tudo isso que a Leila falou no quadro anterior sobre essa questão de você encontrar propósito, mesmo nas tarefas mais chatas ou bestas, ou nesse caso, por exemplo, né? Então, eu vou fazer um trabalho que eventualmente não é exatamente o que move meu coração. Então, como encontrar dentro de você a motivação, o propósito, e ela traz muita coisa da neurociência, então, falando sobre como você trabalhar para conseguir que o seu cérebro tenha o melhor resultado naquela tarefa, naquele momento, naquele dia. Então, passo a passo, como fazer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É incrível esse livro, super indico, Como Ter um Dia Ideal, da Caroline Webb. Muito bom, muito bom. Leila Navarro, qual a sua dica da semana, Leila? Então, ela deu a dica para a pessoa saber o que fazer desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E eu vou dar a dica para a pessoa saber fazer o que ela faz na hora que ela vai dormir até a hora que ela acorda, né? É muito interessante. Saber dormir e saber acordar, eu acho que é a coisa mais importante para você manter o seu dia, a sua energia, o seu estado de bem com a vida. E você tem que ir a dormir se aplaudindo, agradecendo. Eu, quando vou dormir, eu tenho um CD de aplauso, me ponho uma camisola linda e vou a aplausos da porta do banheiro até a minha cama, agradecendo o dia que eu fiz, porque tudo é uma estreia, tudo é um espetáculo, eu me entreguei inteira e eu me sinto aplaudida e vou dormir satisfeita, plena. Daí eu durmo, tenho sonhos maravilhosos. O importante é quando eu acordo de manhã, eu nem abro o olho, eu vejo que acordei viva, gente, eu me sinto bisada. Então, despertar de manhã para mim é um bis. Aí Deus fala assim, vai lá, você tem outra chance. Então, quando eu acordo de manhã, eu aproveito esse momento. Estou viva, estou nesse avatar aqui. Eu adoro o metaverso, mas primeiro eu quero estar nesse avatar, que é o grande avatar que eu tenho para estar nessa vida maravilhosa. Então, durma se aplaudindo e acorde se bisando. Eu acho que esse é o recado que eu dou para essa dica dessa semana. Muito bom. A minha dica da semana é a Leila. 2 semanas atrás, a Leila esteve comigo lá em Jundiaí, no Café Corporativo. Ela gravou comigo 2 entrevistas falando sobre metaverso. A primeira foi ao ar na semana passada, a última semana de julho, na semana anterior, e a segunda parte foi ao ar agora semana passada, a primeira semana de agosto. Última de julho, primeira de agosto. Então, a soma dessas 2 entrevistas são 2 aulas. A soma é uma aula, uma aulona sobre metaverso. Você vai entender o que é metaverso de uma maneira extremamente simples, uma linguagem fantástica, didática e com muito humor. Então, vai lá no YouTube, /Café Corporativo, pega as últimas 2 entrevistas, eu e Leila Navarro falando sobre metaverso lá. E uma dica que eu vou contar um segredinho para vocês. A gente saiu lá do estúdio e a gente foi tomar um café e eu tive a oportunidade rara, que muita gente não tem. Eu já tive essa oportunidade outras vezes, não posso mentir. Mas naquele dia lá, ficar pelo menos umas 2 horas com a Leila, batendo papo, falando a respeito de carreira. Olha, Leila, eu sou uma pessoa melhor a partir daquele dia, pode ter certeza. Obrigado. Que lindo. Clebão, sua dica da semana. A minha dica da semana, uma grande responsabilidade, dar uma dica depois de vocês, uma dica melhor do que a outra. E eu vou começar minha dica da semana contando uma história. Há aproximadamente 10 anos atrás, eu entrei numa instituição de networking e descobri que antes de eu conhecer e me aprofundar sobre networking, eu só conhecia gente. Eu conhecia muita gente, mas eu não tinha networking. Por quê? Então, a minha dica da semana é: olhe para o teu networking, alimente o teu networking, cuide do teu networking. Porque networking são relacionamentos duradouros e significativos, pautados à base de confiança. Não é conhecer gente, é se aprofundar, conhecer as pessoas verdadeiramente, cuidar delas, se preocupar com elas e acreditar que elas farão a mesma coisa por você. É um envolvimento muito maior do que apenas conhecer uma pessoa que você cumprimenta e fala oi e aperta a mão. Então, cuide do teu network. E por que eu faço essa dica da semana? Porque hoje, quase tudo que eu resolvo na minha vida, eu resolvo à base do network. Eu resolvo através do network que eu construí em 10 anos de muito trabalho em cima disso.
Então, cuidem dos seus networking. Muito bom, Clebão. Muito bom. Quatro em Pauta fica por aqui. Volta a próxima semana. Mas até lá, o que você faz? Você já vai lá no Instagram do Quatro em Pauta e já se inscreve lá no Instagram, no YouTube, já manda para os seus amigos, já comenta aqui, escreve aquilo que você achou, manda nos seus grupos de WhatsApp, fala assim, gente, o que esses caras estão fazendo? Olha que louco, olha que diferente. Vamos seguir esses caras aí. Na próxima semana, no próximo chat, você também esteja aqui, tá? Estou contando contigo aí. Ju, beijão para você, Kleber, meu grande amigo Kleber. Um abração para você, Kleber, tá? E Leila, sou seu fã. Obrigado por ter vindo. Tchau. Leila, foi um prazer, volta sempre. Esse programa foi muito Ju, prazer foi meu. Que bacana. Aí melhora essa sua filha, tá bom? Obrigada, gente. Olha o pessoal já cuidando do network. Muito obrigada. A Ju está formando a equipe dela do futuro. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Clebão, sua dica da semana. Boa, que responsabilidade dar uma dica da semana depois de vocês, cada dica boa. Eu quero começar minha dica da semana contando uma história. Esse é seu filho? Podemos gravar de novo? Essa foi minha filha, cara. Essa foi minha filha. Vou contar a historinha rápida, já que nós fizemos o corte. Eu falei para ela assim, ô, sua filha de italianinha. Ela falou, por quê? Eu falei, porque sua mãe é italiana e fala gritando, e você fica gritando toda hora, você não precisa falar baixo, menina. Aí meu filho olhou para mim e falou, você é italiano, pai? Não podia cortar isso aí, não.